Boa noite a todos, que a partir desses instantes, deixemos que a luz do mundo e o pão da vida, que é Jesus, que possa nos envolver a todos, para clarificarmos os ensinamentos do seu Evangelho. O tema de hoje é decisão de ser feliz. No Sermão da Montanha, Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças, Jesus nos ensinou em Mateus, no capítulo 5, de versículos de 3 a 11, sobre as regras do bom proceder para educar o espírito de forma iluminativa. Em determinado momento, Gandhi, o pacificador da Índia e o grande libertador pacífico, disse que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele compreendia que o Sermão da Montanha contém os ensinamentos básicos que são necessários para a elevação do espírito humano. Os ensinamentos de Jesus sobre a felicidade estão presentes em todo o Evangelho e são especialmente evidentes no Sermão da Montanha, uma de suas lições mais importantes. Elas desafiam a visão tradicional de felicidade. Não falam de riqueza, sucesso ou prazer, mas de humildade, compaixão e justiça. Para Jesus, a felicidade está em viver uma vida que é alinhada com a vontade de Deus. Uma vida em conformidade com as leis naturais ou leis divinas. Nesse sentido, a felicidade não é algo que se encontra, mas é algo que se constrói. Não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Está em viver uma vida que é alinhada com a vontade de Deus. Observando o roteiro das bem-aventuranças, nós podemos fazer uma analogia com o caminhante que veio de uma região de pântanos, escura, lodosa e perigosa. E esse caminhante sai pela primeira vez nas claridades. É aquele espírito que vem com a ancestralidade da ignorância, com as vivências primeiras, predominando os instintos, o egoísmo. E quando se depara com a iluminação do Evangelho, ele se sente em choque, deslocado, com dificuldades de segui-lo. E esse caminhante, à medida que vai percorrendo o seu caminho, olhando no entorno, ele de repente começa a ver pequenos charcos, terrenos com um verde exuberante, riachos aqui e acolá, e às vezes sente vontade de parar numa sombra de uma árvore portentosa e ali fruir das belezas e do bem-estar daquela natureza. Mas ele é instado a prosseguir, como que falando intimamente para ele que à medida que ele prossiga, ele vai ainda ver paisagens mais bonitas, ambientes mais agradáveis. Mas ele tem que subir montanhas, ele tem que se expor ao sol, ele tem que passar por terrenos pedregosos, até chegar no desiderato destas paragens maravilhosas,
em que ele sente o verdadeiro prazer de interagir com o meio e, ao mesmo tempo, alimentar o seu mundo interno. É para este coração que Jesus veio falar, dizendo que a verdadeira felicidade está em cumprir com os mandamentos do Pai Celeste. Quando ele diz: eu venho dar testemunho do meu Pai, e os mandamentos que ele nos ensinou expressam a verdade do meu Pai. Quem segue os meus mandamentos não andará em trevas e terá a luz da vida, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Kardec, em O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 3º, item 12, afirma que a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas, cujos encargos nos faz felizes. Também falando sobre a felicidade, Joana de Ângeles, nos Estudos Espíritas, na psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 17, diz que a felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Caracteriza-se pela produtividade através do tempo e imediata, basada na elaboração das fontes vitais da paz de todos, a começar de hoje e não terminar nunca. Por isso que ela não é deste mundo. Na psicografia de Chico Xavier, em Dicionário da Alma, autores diversos, tem um conceito bem curtinho sobre a felicidade. Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. No livro E a Vida Continua, do espírito André Luiz, também na psicografia do Chico Xavier, nossa felicidade maior existe em dar de nós mesmos na obra da redenção da própria alma. Então a gente vê que as semeaduras antecedem tudo aquilo que poderá vir e virá em seguida em termos de fruição de bem-estar, de paz interna, de um prazer indefinível que toma conta do nosso ser, mas à medida que nós aprendamos a auxiliar, a doarmos de nós para o bem do próximo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, na medida que esteja ao nosso alcance. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, no capítulo Decisão de Ser Feliz, que é o tema principal desta nossa abordagem, Joana de Ângeles orienta que devemos nos empenhar ao máximo para tornar a vida agradável para nós e para os outros. Deus colocou tudo o que é necessário para o nosso despertamento desde o instante que Ele determinou, seja, e nós passamos a existir. Simples e ignorantes. No entrechoque das experiências, do meio que Ele proporcionou para nós como seres imortais. E numa longa trajetória
que antecede este ponto e momento iniciais, nós nos apresentamos nos planos da razão. E como diz Flaccus na preleção do início do livro Libertação, nós viemos aportar nos pódromos da razão nos últimos 40 mil anos. Muito embora sejamos muito mais antigos, mas a razão só passou a compor os recursos da nossa consciência nos últimos 40 mil anos. E nesses 40 mil anos, nós, alimentados antes pelos elementos do instinto, fomos desenvolvendo errado e ilusoriamente o sentido de primeiro para nós, guardar para nós e nos defender dos outros. Era a escassez do alimento, os riscos que estávamos expostos a naturezas e animais de grandes portes, que ao longo dos milênios foi inculcando neste espírito, ainda com formas rudimentares de inteligência, que atravessa e chega no reino humano, como está posto na questão 76 de O Livro dos Espíritos, e nós nos comprazemos em repetirmos esses conteúdos atrasados que nas condições anteriores foram necessários e suficientes para nos trazer e aportar os níveis de razão. Mas agora que passamos a entender, a compreender um pouco mais do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, que ouvimos os apelos e os ensinamentos de Jesus com o mandamento maior de amai-vos uns aos outros, seguido e subordinado ao primeiro deles, que é amar aquele que é a origem de tudo para nós e de tudo, amar a Deus acima de tudo, é importante que tudo quanto fizermos apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da nossa existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Nós lembramos do ensinamento de Paulo que diz: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E sabemos que tudo decorre das nossas ações pelo exercício do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vai apresentar um leque de opções sempre onde estivermos. Mas para o enriquecimento da nossa experiência espiritual, nós só iremos aproveitar aquilo que demos causa na direção do bem. Então, a Joana nos diz que, no preparo para que a nossa vida seja melhor, uma vida verdadeiramente feliz dentro da relatividade do que é possível em felicidade onde nos encontramos, ela diz que se as pessoas que nos cercam não concordarem com a nossa opção de ser feliz, não percamos o ânimo e a coragem, não desanimemos, e sem qualquer agressão, continuemos gerando bem-estar. Nós podemos ser uma pequena tocha iluminativa ao nosso derredor, pela forma como nós estamos vivendo, agindo e colaborando com o próximo em todas as circunstâncias que a necessidade se apresente e os recursos estejam ao nosso alcance e deles podermos manejar em auxílio do outro. Somos a única pessoa com quem contamos para estar conosco, desde o berço até o túmulo, e depois dele como resultado dos nossos atos. Então, a felicidade não é algo externo que seja inoculado por supostos bem-estar, proporcionados, por exemplo, do conforto material, de ideias enriquecedoras que estão sendo postas por outras criaturas e nós aprendendo e assimilando. Não. Tudo isso pode vir como elemento auxiliar, mas a construção que verdadeiramente vai significar melhorias internas de bem-estar
a ponto de levar aos páramos da felicidade, só depende de nós e está no nosso mundo interno. Todas as vezes que estamos dando causa ao bem, existe como corresposta uma satisfação interna de tranquilidade e de paz, de consciência tranquila. E é por isso que tem a recomendação na doutrina, e é colocada para todos, no ensinamento de uma máxima de que fora da caridade não há salvação. As ações no âmbito do amor, elas são geradoras do bem. Elas proporcionam o que é também de melhor para as demais criaturas que estão recebendo o nosso auxílio. Como contrapartida da lei, independente de nós assim o desejarmos, um verdadeiro consectário se instala em nós intimamente e paulatinamente como uma situação de bem-estar, uma sensação de leveza, uma sensação de uma alegria duradoura. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para nós mesmos, representa um crescimento emocional significativo, a maturidade psicológica em pleno desabrochar. Se nós acreditamos que Deus nos acompanha em todos os instantes, que Ele é infinitamente bom e amoroso, que todas as oportunidades nos são oferecidas para interagirmos cada vez melhor no seio da criação, então, se nós também nos deixarmos contaminar positivamente com esse sentimento interno e daí resultando como resposta a alegria interna do viver em cada situação, ainda que essa situação momentaneamente não seja favorável, mas como uma travessia difícil, como um remédio que chega no tempo certo para completar situações antecedentes das nossas longas jornadas reencarnacionais, se pela compreensão estamos sabendo disso, mesmo no momento da adversidade, nós não vamos perder a alegria de viver. E essa alegria de viver que nós cultivamos em todos os momentos que estejam ao nosso alcance e das nossas forças, elas terminam também se espraiando ao nosso redor e despertando também nas outras criaturas o bom humor e o desejo também de viver melhor e de superar a si mesmos. É relevante que o nosso comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não nos comprazermos, transformarmos-nos em tormento, induzindo-nos a atitudes perturbadoras, desonestas. Então, dependendo da direção que nós imprimamos às nossas escolhas, nas nossas ações, afastando-nos deste senso de confiança, de esperança positiva em relação aonde estamos navegando na vida, dependendo da forma como nós estejamos conduzindo os nossos próprios processos, se afastarem da lei, nós estaremos também sendo nocivos para nós e para as demais criaturas. E o mundo está cheio daqueles que se alimentam da ilusão de bem-estar, de alegrias fictas, que se consomem temporalmente, mas que estão encobertas de nódoas, de violações, de subtrações indevidas, de desrespeito ao direito do próximo, de insensibilidade quanto à sorte daqueles que na nossa sociedade estão numa condição subalterna e de carência. Nossas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convivemos. É natural, portanto, que nos planificando, brindemo-nos com mais recursos para a geração de alegrias em volta de nós. Todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar o que havia elegido como felicidade, como fundamental para a contínua busca. E Joana nos cita, Buda renunciou a todo o conforto principesco para atingir a iluminação.
Maomé sofreu perseguições e permaneceu indômito até lograr sua meta. Gandhi foi preso inúmeras vezes sem reagir, fiel aos planos de não violência e da liberdade para seu povo. E Jesus preferiu a cruz infamante à mudança de comportamento fixado no amor. Ele nunca se afastou da missão a que veio, mesmo vivendo num tempo em que as criaturas eram mais propensas à violência e ao desrespeito do que o acolhimento dos seus sagrados e iluminativos ensinamentos. Todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica, que é o verdadeiro estado de felicidade, geram simpatia e animosidade no mundo, estando sempre a braços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto naturalmente com Deus. Em todas as posições e locais que estivermos, num mundo ainda tão atrasado quanto o nosso, com criaturas tão afeitas ao alimento do egoísmo e do orgulho, qualquer iniciativa que vá abandonando esses sentimentos, em determinado momento, cria animosidades naqueles que se comprazem em assim viver e não suportam que outros sigam caminhos que se distanciem dele nas valorações e no modo de vivenciar. Pelo simples fato do indivíduo dizer que hoje segue o Evangelho de Jesus, muitas pessoas já o colocam a uma certa distância, imputando neste indivíduo fanatismo, pieguice, sem, de fato, se dar sequer a oportunidade de averiguar o porquê que a pessoa está fazendo este tipo de escolha, por que ele está se impondo a um novo e melhor processo educativo. E que, segundo seus valores, isso absolutamente não está ocorrendo. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, às lutas, às dificuldades que aparecem. Pelo contrário, ele sempre surge como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar, sem perder o rumo, sem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transformemos, dessa maneira, os estímulos afligentes em contribuição positiva, não nos lamentando, não sofrendo, não desistindo. Isso, de fato, é uma orientação iluminativa, de difícil consecução, especialmente quando os momentos se apresentam difíceis nas nossas vidas. Nós temos aquele primeiro impulso de nos afastarmos daquela situação, buscando por rogativas o auxílio divino que nos isentem daquele remédio amargo. Quando nós estamos agindo com frequência deste modo, nós estamos abdicando de enfrentarmos a nós mesmos e de assumirmos com coragem que se a dor ainda nos visita, se o sofrimento bate à nossa porta, se as aflições teimam em visitar o nosso coração, é porque nós ainda não nos educamos o suficiente, não semeamos com a qualidade necessária para podermos colher os elementos instituidores da paz e fomentadores da verdadeira felicidade e da felicidade possível. Quem na luta apenas vê sofrimento, possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando a injunção libertadora de provas e expiações a que todos estamos submetidos, absolutamente todos. Todos os alunos que pisam na face da Terra neste momento, que vêm no processo educativo e reeducativo do programa da reencarnação, terá em algum momento
na sua trajetória momentos difíceis, travessias com a visita da dor e do sofrimento, com contrariedades que muitas vezes são incompreensíveis em relação aos atos que vem praticando na sua vida, naquela quadra, naquele momento. Mas ele não se esqueça que se todo o esforço que ele está realizando para cada vez mais ser receptivo às orientações evangélicas e testemunhando no seu dia a dia, é que ele ainda tem encontros com o seu passado que ainda não foi adequadamente reconstituído para ser levado ao leito do equilíbrio, da justiça e com amor. Tornando nossa vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os nossos dias. Tomemos a partir de agora a decisão de ser feliz com Jesus e sob as suas bênçãos. Que prossigamos com fé, com esperanças, com a confiança nascente de que a eleição que fizemos de seguir o Evangelho de Jesus é de fato a nossa salvação, é o nosso conduto para os estágios de uma vida mais harmônica, em que finalmente, após semearmos o que for necessário, termos o direito da colheita, da felicidade, da harmonia e do amor planificado. E demos graças a Deus por estarmos sendo alimentados por páginas como essa que a doutrina dos Espíritos nos oferta a cada momento. Uma boa noite.